Olá a todas e a todos desse lado. Estou muito, muito, muito feliz de estar de volta aqui com o António, que não sabia, mas ele está aqui, às filmagens deste canal, que cada vez, e com tudo o que tem acontecido nesta fase na nossa humanidade, cada vez me faz mais sentido estas partilhas, estas conversas, e eu sinto que cada vez mais está a ser pedida esta nossa verdade, que eu tenho a honra de poder estar a experienciar e a viver o quanto é que as partilhas são curadoras, o quanto é que trazem, e a minha frase cada vez ganha mais força de que a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Então eu estou muito feliz de estar aqui a iniciar e de trazer hoje a minha Isabel Faia, uma grande mulher que me inspira muito e que tenho a honra de fazer parte da minha vida e do meu círculo. E é assim uma felicidade imensa ter-te aqui. E eu convido-te, Isabel, porque claro que todas as nossas histórias são inspiradoras, mas eu sinto que existe muito da tua história que é tão inspirador, é tão maravilhoso, e que eu sinto também de tu, e agradeço-te agora, não é, de teres aceito este convite, de te abrires um pouquinho de ti, não é, e acaba sempre por ser um pouquinho da nossa intimidade. E porque eu sinto que vai inspirar e que vai trazer muitas coisas boas a ti, a mim e a toda a gente que nos vai ouvir. E se calhar eu passo-te um bocadinho aqui a palavra para tu te apresentares um pouquinho, porque a Isabel trabalha com círculos de mulheres, faz um trabalho maravilhoso de benção do útero, entre outras coisas. Então, queres-te apresentar um bocadinho? O que é que tu fazes? Obrigada, querida. Sim, antes disso quero agradecer-te muito também o teu convite, e não só o teu convite, mas também a tua proposta, a tua coragem em trazer este trabalho, porque eu sinto mesmo que ele é fundamental. Já o senti enquanto mãe, e sinto enquanto também facilitadora de círculos, e pelos feedbacks todos que recebo, eu sinto que é mesmo urgente e fundamental que as mulheres se reúnam mais, possam partilhar mais as suas histórias. E o facto de fazeres isso especificamente entre mães, que é uma fase completamente transformadora da nossa vida, é assim de uma preciosidade. Então quero agradecer-te muito, muito, querida, por esse trabalho que tu fazes maravilhoso. Então, eu sou assim uma apaixonada pelo mundo e pelas pessoas. O que é que eu faço neste momento? Já tive assim várias vidas. Neste momento o que eu faço, e nos últimos 5 anos, eu facilito círculos de mulheres, e retiros femininos também, e facilito bênçãos do útero, exatamente como tu partilhaste. Então, divido-me assim entre essas várias vertentes, que no fundo todas elas acabam por ter o mesmo propósito, não é? Um propósito maior de cura do feminino, de reconexão com a nossa essência, de reconexão e de resgate da irmandade, em que eu acredito tanto, de um despir cada vez maior e de um empoderamento pelo coração, pelo amor. É já para começar assim, a arrepiar, é já? Olha, sabes que eu estava a ouvir falar e tenho sempre este sentimento de como todas nós acabamos por trabalhar para o mesmo, não é? Cada uma na sua especificidade, não é? Mas que trabalhamos um pouquinho todas para o mesmo. E tu trabalhando isso, pelo que tu estás a dizer, que é aquilo que também é tão importante na maternidade e que falta tanto hoje, não é? Essa irmandade, esse encontro de mulheres, e cada vez mais eu sinto isso, não é? Que as mães só querem também falar, só querem poder partilhar. E antes isso existia, não é? Nas pequenas aldeias, não é? Também as famílias estavam todas juntas, as avós, as tias, e neste momento nós passamos uma maternidade muito solitária, não é? Onde não temos esse espaço de poder às vezes ser ouvida, ser encarada, não é? Quando falamos de um portal tão grande de transformação, não é? Que muda toda a nossa vida, cada um na sua forma, mas que nos traz tanto, e como não termos espaço para isso, não é? Sim. Por isso é que às vezes eu pergunto-me, eu não sei se tu também, como mãe, como facilitadora de círculos de mulheres, sentes isso, que há tantas mães que depois renascem, não é? Nessa forma atribulada, nessa forma solitária, que depois dá muitas das vezes em depressões pós-parto, em questões até do útero, não é? Que muitas das vezes já vem de trás, mas depois com a maternidade há tanta coisa, não é? Que acontece, porque não são curadas, não é? As feridas, as mágoas, todas aquelas coisas. Tens essa sensação também? Sim, sobretudo como mãe, não é? Olhando para o meu próprio processo e para a forma como eu vejo a maternidade, eu sinto que a maternidade vem ampliar tudo o que já lá está, não é? Vem ampliar a nossa luz, a nossa sombra, os nossos medos, as nossas feridas, vem
é como se fosse assim, um holofote muito grande que vai iluminar tudo, não é? E é impossível já não olhar para aquilo. Se não olharmos até então, é impossível não olhar mais. Quer dizer, impossível não é, mas há um convite gigantesco, não é? Porque senão o corpo vai gritando cada vez mais e a vida vai nos exigindo cada vez mais. Então há assim um convite grande para olharmos para nós de uma forma muito crua e fazermos as curas que houver para fazer, pelo menos na minha perspectiva é esse um dos convites, não é? E sem dúvida que ter essa oportunidade entre irmãs faz toda a diferença. Aliás, não foi por acaso que os meus círculos nasceram quando a minha filha tinha 6 meses. Não sabia disso. Sim. Então, foi mesmo a Diana tua que me filha, trouxe isso. tu tens 2 filhotes, então, não é? Eu tenho 2 filhos, sim. Tenho o Gabriel, que tem 7 anos, e a Diana, que tem 5. E foi na gestação da Diana, também pelas experiências dos cursos pré-parto, em que estamos entre mulheres, em que há imensa partilha. Eu já vinha de trás com esta vozinha que me dizia: há uma missão a cumprir com mulheres, entre mulheres. Era um chamamento que eu sentia, mas que eu não sabia muito bem como dar forma e o que era para fazer. Eu fazia coaching, dava formações em escolas e ia sentindo esse chamamento. No coaching eu trabalhava maioritariamente com mulheres, mas mesmo assim eu não conseguia saber muito bem o que é que poderia vir a nascer a partir daí. E um dos contributos maiores para este meu passo interno foi as partilhas que havia no curso pré-parto. Sim. E eu sentir que, por um lado, nesse caso era o meu segundo filho, senti que por um lado eu fiquei mesmo sem tempo, sabes, assim, eu quase não tenho tempo para partilhas de qualidade, para estar com outras mães e outras amigas, assim, com tempo de qualidade. E depois, por outro lado, eu tinha mesmo esta sede eu preciso de partilhar mais profundamente, eu preciso de encontrar um espaço onde possamos quase que dar esta continuidade à preparação pré-parto, mas possamos continuar agora a partilhar uma nova fase da vida, não é? Como é que nos sentimos a seguir, como é que é lidar com tudo isto, não é? E então, na verdade, eu quando criei os círculos foi quase para mim, não é? É sempre assim, nós criamos pela nossa cura, não é? Sempre. Era algo que eu sentia que fazia muita falta, por um lado, e eu nem sequer sabia que existiam círculos, não é? Às vezes já partilhei isto algumas vezes, eu não fazia ideia que haviam círculos de mulheres, nem conhecia o conceito, e foi algo muito intuitivo, também suportado depois pela nossa irmã, pela Inês Gaia, num processo muito bonito, e portanto isso ficou dentro de mim depois da experiência do pré-parto, em que eu tinha quase a sensação de estar num espaço que eu já conhecia, sabes? Estas memórias sim, entre mulheres, e estamos todas na mesma fase, todas a atravessar os mesmos medos e inseguranças e desafios, portanto foi assim um recordar de qualquer coisa que era familiar. E pronto, e foi uma mistura entre o mundo precisa mesmo disto, não posso ser só eu que preciso, não é? E por outro lado, eu preciso muito disto agora e não estou a encontrar, então é agora que vou criar. Não sabia. Sim, é por isso que eu adoro, sabes? É este o poder das conversas e das partilhas, sabes? Que é, muitas das vezes nós conversamos e eu já te conheço, não é? Mas quando nós temos um tema e quando acabamos sempre por nos focar e por às vezes falar de coisas que nunca tínhamos falado, não é? Que nunca tínhamos conversado mesmo, não é? Porque estamos rodeadas daquele tema, dessa energia e abrimos esse campo, não é? E agora eu ia-te perguntar, porque eu sinto, diz-me tu, e tu falaste agora da tua filha e dessa abertura dos círculos, e eu vi um post teu no Instagram que tu dizias, que eu adorei, que era a mini-me, e depois dizias: filha, não sabes que quando eu for grande eu quero ser como tu, né? E eu sinto, diz-me tu, que tiveste 2 filhotes e próximos, que a tua filha foi assim abrir um portal assim bem diferente. Sim. Eu acho talvez que qualquer por ser mulher, deles não trouxe-me coisas completamente diferentes, sabes? O Gabriel, por ser o primeiro filho, não é? E de ser toda uma transformação que eu não conseguia imaginar, por muita preparação que houvesse pré-parto, na prática foi mesmo assim um descobrir e um renascer, um morrer e renascer a seguir, não é? Deixar morrer partes de mim e dar voz a outras. E, portanto, ele trouxe uma série de coisas por ser o primeiro filho e por ser um menino muito doce. Ele é assim uma ternura, é de uma sensibilidade e de uma energia assim de cuidado e de serviço e de muito, muito especial. E, portanto, ele trouxe muito esse lado. E ela, eu acho que, sim, por ser menina, até logo de uma forma inconsciente, sabes? Eu lembro-me de estar grávida dela
e eu vinha de duas experiências profissionais muito diferentes, uma em que duas experiências onde trabalhei com muitas mulheres e numa eu via mulheres a sustentarem-se, a suportarem-se, a incentivarem-se umas às outras, e na outra nem por isso, não é? Via o lado mais sombra dessa proximidade. E eu lembro-me dela estar a nascer dentro de mim e essa magia toda, né, deles irem crescendo cá dentro e de nos pôr a refletir numa série de coisas que eu pelo menos não refletiria antes, e de pensar que mundo é que eu quero que ela conheça, sabes? O que é que eu quero que ela veja, o que é que eu quero que ela sinta enquanto mulher e entre mulheres, e de sentir assim uma ânsia enorme no... Eu tenho que fazer qualquer coisa para ajudar a construir o mundo em que eu acredito, sabes? A irmandade em que eu acredito. Então eu sinto que ela trouxe-me essa reflexão profunda sobre o feminino, inclusivamente sobre o meu feminino, não é? Antes e no fim de tudo sobre o meu próprio feminino. Qualquer um deles, e a maternidade trouxe muito uma reconexão com o meu corpo, um questionar do ritmo que eu tinha, num ritmo aceleradíssimo sempre que eu estava, numa aprendizagem muito grande sobre vir para o momento presente, não é? Qualquer um deles, como filhos, me trouxeram isso, mas ela, por trazer esta energia feminina e esta força que ela traz, porque ela tem assim uma força inacreditável, muitas vezes eu tenho que me relembrar que idade é que ela tem, e fico mesmo assim, mas ela tem mesmo 5 anos de vida, porque diz-me coisas inacreditáveis. Então eu acho que ela trouxe-me uma reflexão profunda sobre o estado da nação a nível do feminino e sobre o que é que nós, como mulheres, podemos fazer para construir um mundo mais unido. Sim. Ai, sério, sabes, porque isso é o poder, sabes, de ter filhos. Como eu costumo dizer, o que há mais de profundo e de intenso para olhar do que ter um filho, não é? Que nos faz ir para aí. E agora, o que é que tu sentes? Que agora, como já passaram, né? A tua filhata já tem 5 anos e o mais velho 7, né? Que já é uma idade, apesar de serem pequeninos, que já passou aquele turbilhão mais inicial de maior dependência, digamos assim, porque eu acho que cada fase é uma fase. Exato. Mas agora, neste momento da tua vida e neste presente, que também já trabalhaste tudo isso em ti, o que é que tu sentes que verdadeiramente te trouxe e que tem sido a tua cura com os teus filhos? Ai, olha, eu acho que para já a cura com eles é mesmo constante, não é? E o facto também deles passarem por fases diferentes, e ainda só vão em 7 anos, não é? Mas eu imagino que seja sempre assim. O facto deles próprios irem vivendo fases diferentes, eu acho que vai trazendo convites constantes e convites diferentes. Eu sinto que por um lado eles vieram-me reconectar com a magia da vida, sabes? Vieram... Quer lá está, por esta questão de sentir um ser a crescer cá dentro. E eu sei que isto é tipo óbvio, né? Nós sabemos como é que os bebés são desenvolvidos e vemos grávidas à nossa volta, mas eu, pelo menos a nível pessoal, só quando eu senti um ser a crescer cá dentro, é que eu percebi e fiquei fascinada com a magia que isso é, com como é que é possível, sabes? Como é que é possível nós não fazemos nada e aquilo estar a acontecer, não é? Nós fazemos a nossa vida e vão-se formando os membros e de repente ouves um coração e portanto, essa reconexão com a magia, com o mistério, foi assim a primeira prenda da maternidade para mim. Depois esta questão deles me trazerem para o momento presente, não é? De eu estar sempre muito acelerada e sempre muito nos próximos projetos e nas próximas tarefas e de repente eles trazem-me para o agora, não é? Eles trazem-me para a borboleta que passa, eles trazem-me, não é? Eu vou no automático a conduzir e eles é que me dizem: olha mamãe, olha ali aquela pessoa, olha ali aquela máscara, olha aquela árvore, olha a lua, não é? E eles trazerem para esse momento presente é assim uma bênção, não é? E depois trouxeram-me um despir muito grande, trouxeram um mergulho muito grande no que é que eu quero ser e transmitir, sabes? No questionar das crenças que eu carrego em mim, que eu carregava e que ainda carrego algumas, não é? É quase arrumar um armário interno, não é? Quase ok, o que é que faz mesmo parte e que eu quero transmitir, o que é que já não me serve, que me foi transmitido com todo o amor, mas neste momento já não é a minha verdade, não é? E ao mesmo tempo, o que é que eu aprendo através deles, não é? Esta humildade de
de eu achar antes que uma mãe é quem ensina, não é? Que uma mãe é que sabe e vai ensinar algo aos seus filhos e de repente eles mostram-me que não sei quem é que ensina mais a quem, não é? Eles a toda a hora, pelas coisas que me dizem, pelo que eles questionam, não é? Eu acho que eles são também, eu sinto muito que eles são um teste de coerência, não é? Entre o que eu digo e o que eu pratico, não é? E de volta e meia lembram-me, então mas não disseste que, não é? E eu, ok, não é? E há uma avaliação constante interna, mas acima de tudo para mim é assim um portal para o amor incondicional, sabes? Eu achava que sabia o que era um amor incondicional até ser mãe. É mesmo, para mim tem sido mesmo assim um portal enorme para perceber o poder de cura que o amor tem, não é? Que eu já conhecia em várias vertentes, mas como mãe é outra intensidade, sim. E um poder de amar alguém independentemente de como aquela pessoa é e de aprender a amar-me também a mim, com todos os defeitos que eu tenho, não é? Sem querer ser a mãe perfeita, sem conseguir, não é? Estar nessa ilusão de mãe perfeita. E por isso é que eu amo o nome do teu projeto, porque eu acho que ainda temos que desconstruir muito esta imagem e esta sofreguidão de querer personificar este arquétipo de mãe, não é? Que sabe tudo e que faz tudo e que sabe, a sua intuição vai saber e ela vai conseguir atingir tudo e responder a tudo. E tem que conseguir, não é? Tem que conseguir, sim. Porque é mãe. Exato, mãe é mãe, não é? Mãe é mãe, agora és mãe, não é? E eles trouxeram muito esta... Não dá. Escolhi uma altura que rende-te, não é? Esquece, é impossível viver nessa ilusão. E ainda bem, não é? Sejamos imperfeitas e inteiras, sim. Olha, meu amor, isto o tempo passa a correr, mas há aqui duas coisas que eu queria muito falar contigo, até porque tu estiveste no meu último encontro sobre o parto, do tema, que foi assim um encontro muito mágico. E eu gosto de trazer isso porque sabes que há muitas mulheres que foram mães há pouco tempo e que me perguntam às vezes ai Filipa, mas como é que tu já falas assim do teu parto? Tu já curaste? Já não te custa falar sobre isso? É que eu choro ainda cada vez que me lembro do meu parto. E tu já foste mãe há 7 e há 5 anos e tiveste esse momento agora. O porquê de ires ao encontro e tu sentes que neste momento é que estás a fazer as pazes com os teus partos? Eu sinto que é por etapas, não é? Isto é uma espiral, não é? Tu vais dando a volta, não passas pelo mesmo sítio, não é? Passas por um novo olhar sobre o mesmo tema e, portanto, eu sinto que há uma primeira fase de cura logo a seguir, não é? Ou pelo menos para mim foi assim. Houve uma primeira fase de cura nas primeiras partilhas com as amigas mais próximas, com a minha obstetra, que eu amo profundamente e que esteve sempre ali também a dar muito suporte, com o pai dos meus filhos, com a minha mãe. Portanto, há uma primeira fase de eu voltar a olhar para os partos e haver uma primeira reconciliação entre o que eu gostaria que tivesse sido e o que foi, o que eu gostaria de eu própria me ter preparado e o que eu consegui, etc. Não é? E o que aconteceu na realidade que eu não controlava de todo. Pronto, o que eu sinto é que, mesmo assim nessa fase, tu estás tão mergulhada, sabes, naquela fase de tudo é novidade. E tu estás na cura do parto, mas tu estás a descobrir o que é ser mãe pela primeira vez. E numa demanda, não é? Constante. Sim, constante, não é? E portanto estás em tanta redescoberta que é difícil dares e não consegues também distanciar-te o suficiente. Estás lá, ainda estás no centro do furacão, não é? Então é muito difícil fazeres um zoom out, na minha perspectiva, às histórias para ganhar uma perspectiva mais alta sobre elas. E o que eu senti agora, por várias sincronicidades também que aconteceram, e quando vi assim a tua divulgação do Círculo do Parto, pensei, olha, é uma boa altura para voltar a olhar para aqui, para este lugar. E curiosamente a Diana fez há pouco tempo 5 anos, então, e que foi o parto mais desafiante para mim. Então é assim o parto que tem mais questões que eu tenho para curar, não é? Então senti, olha, está uma boa oportunidade para eu voltar a olhar agora de uma distância diferente. E tem sido incrível, como é que foi? Porque eu achava que era só um círculo de 2h30 e eu abria ali e fechava, mas quando nós nos propomos realmente a curar, então vieram uma série de informações e tomadas de consciência logo desde 2 dias antes, com vários trabalhos, não é? Que eu estou a participar e com coisas que foram acontecendo na minha vida.
E tem sido todo... E depois veio este teu convite também, não é? Esta semana por coincidência. Então, de repente, veio toda uma série de informações muito reveladoras e uma perspectiva, por um lado, muito mais clara e, por outro, de maior consciência sobre o quanto é que realmente aquilo mexeu comigo, sabes? Eu achava que já sabia, mas esta semana percebi novos níveis de influência. Ou seja, eu numa primeira linha estava muito focada em mim, não é? E no quanto é que isto me afetou a mim, Isabel, e esta semana, quando voltei a olhar, consegui ver uma perspectiva de como é que isto afetou a minha relação, não é? Com o pai dos meus filhos, como é que isto pode ter afetado também a minha relação com os meus filhos. Então, ainda estou assim a integrar uma série de coisas, mas tem sido super rico, não é? Então... Isabela, obrigada, é tão importante, sabes? É tão importante trazer isto porque ainda há muitas mulheres que têm esse... E eu passei por isso, não é? Que tu achas que tens que resolver logo tudo e compreender e aceitar e porque é que ainda falas daquilo e aquilo te magoa e choras, não é? E é tão importante... esta irmandade, não é? As mulheres saberem disto, que às vezes, como tu dizes, e eu também defendo, é que às vezes existe um tempo e existe essa visão que vai-se alargando e que às vezes tu também vais compreendendo que tudo também é como é e acaba por ter um rumo. Às vezes a cura é só a aceitação, para mim, sabes? Às vezes a cura não é... É só isso, é só voltar a olhar e aceitar. Ok, aqui tive muita questão do pai, não é? O pai presente no primeiro e no segundo não pôde estar e depois o quanto isso mexeu comigo. E de repente ok, tudo bem, tranquilo, era o que tinha que ser. E isto depois deu origem a outras coisas bonitas e foi ressignificado de outra forma. Às vezes a aceitação só por si já cura, mas é muito difícil chegar a um determinado nível de aceitação quando ainda estás lá, não é? Quando acabou de acontecer. E eu nem considero que... Imagina, não era um tema que eu fugisse e que eu chorasse quando pensasse nele, sabes? Eu tenho assim, para mim é muito mágico esta imagem de ver os meus filhos pela primeira vez. E isso é algo que está presente, super presente, e que eu vou para lá assim em 3 segundos. Quer num parto, quer no outro. Ver os meus filhos, ver o olhar deles pela primeira vez é algo... Já começa assim, dá para chorar, não é? Estás à vontade. Normalmente o António aparece aí por trás com os lencinhos. Só de pensar nisso, nesse momento mágico e indescritível, é assim um poder e um amor incrível. Mas não invalida que de repente, quando eu volto a mexer mais, ainda houvesse questões que eu precisasse de aceitar e de integrar. E está tudo bem. Olha... A última questão, porque tu és uma grande inspiração para mim e as pessoas que te seguem sabem disso, que tu passaste por um momento bem intenso da tua vida, em que estiveste doente, em que atravessaste um cancro, não é? E que só esta palavra, não é? É logo um peso, sim. E sabes, eu acho que nunca te perguntei, como mulher e como mãe, sabes, Isabel, o facto de teres passado isso tudo, tendo filhos, não é? Tendo filhos pequeninos e tudo o que isso te traz. Como é que foi esse período para ti? Ui, então, António, prepara-te para os lenços. Olha, então, por um lado, foi o maior desafio de todos, não é? Dentro do cancro, dentro dessa fase da minha vida, que foi há 3 anos atrás, foi o maior desafio, foi aceitar que estava a viver isso quando a minha filha tinha acabado de fazer 2 anos, não é? Ela fez 2 anos na semana que eu comecei a quimio, que eu comecei os tratamentos. E o Gabriel tinha 4. Então, foi muito duro, para já porque eles ainda eram pequeninos, eu ainda estava a sair do turbilhão, não é? Ter tido os 2 de seguida. E de repente era um momento em que voltava a olhar para mim e a cuidar mais de mim e foi assim engolida por esse abanão. Então, por um lado foi muito desafiante ter que trabalhar esta minha relação com a possibilidade da morte, não é? E ter que olhar para a morte de frente, com crianças tão pequenas. Por outro lado, foram a minha âncora, sem dúvida, não é? Foram mesmo a minha âncora, sabes? Eu sentia e sinto que sempre vivi a vida com muita intensidade e com muito prazer e com muita alegria. Então era quase como, eu até podia partir que eu tive 40 anos de vida maravilhosos, que tinha 40 na altura. Tive 40 anos maravilhosos, mas eu não posso, não é? Eu tenho crianças pequenas, eu vou fazer tudo o que eu puder para estar cá para eles. E não é só para eles no sentido, eles precisam mesmo que eu esteja, não é? Eu preciso mesmo e quero mesmo assistir ao crescimento deles.
Então eu quero ver, eu quero assistir a cada aniversário. Por exemplo, cada aniversário que eles têm, não há um aniversário que eu não me lembre simbolicamente do consegui assistir a mais este, sabes? Ficou muito presente essa angústia do como assim? Eu não vou ver o meu filho e a minha filha a ir para a escola, eu não vou vê-los a crescer, eu não vou ver a menstruar, eu não vou ver a casar, eu não vou... Todos esses sonhos, não é? Tudo aquilo que é um dado adquirido, que é B, não é? Quando se é mãe, ter que pôr isso tudo em causa, ter que questionar o poder estar presente em momentos fundamentais da vida deles, foi muito duro. Mas lá está, para mim serviu-me de inspiração e de, não, eu tenho que ficar cá, eu vou ficar cá porque eu quero muito, 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 muito estar com eles e vê-los crescer. E pronto, além de que durante todo o processo da doença, sabes, há uma preocupação constante com o que é que eles estão a receber, não é? O que é que eles estão a vivenciar, e eu não me posso permitir, por um lado não posso permitir ir abaixo, porque eu quero também dar-lhes força e ensiná-los a lidar com, ajudá-los a ensinar a lidar com esta fase, mas por outro assumir a minha humanidade, não é? E eu acho que foi a primeira vez que os meus filhos me viram realmente chorar, algumas vezes, e aceitar isso, aceitar que eu não vou passar a imagem de guerreira invencível, que não chora, tudo bem, eu vou chorar, e eles também podem chorar, e eu não vou tentar impedir isso, não é? Numa de, não sofram, não, ok, faz parte, estamos todos neste barco, estamos todos a sofrer e há fases que não dá para ser de outra maneira. Então, por um lado, aceitar essa profundidade e essa intensidade, mas por outro lado manter a alegria, não é? E eles, como veículo direto para a magia da vida e para a alegria, é tão inato que foram mesmo uma benção, o facto de eles estarem lá e de serem tão pequeninos, sabes? Houve assim vários momentos, eu lembro, por exemplo, de rapar o cabelo, que é um momento assim simbólico a nível, como mulher, não é? E a nível do feminino, e de rapar o cabelo e ter esta preocupação de os levar para eles não terem um choque quando eu chegasse a casa, para eles verem a cabeleireira a rapar-me o cabelo e irmos em família, não é? Com o pai dos meus filhos, irmos todos, e foi muito bonito porque o Gabriel na altura lembro perfeitamente deste momento em que ele estava a beber um iogurte no seu lanche e tal, e eu começo a ficar com o cabelo rapado e ele vinha-me observar e tal, olhava, depois há uma altura que chega ao pé de mim e diz-me assim baixinho, sem ninguém ouvir: mamãe, eu não gosto. E eu: ok, filho, tudo bem, não faz mal, amor, tudo bem, isto depois cresce outra vez. Ele continuava: mas não gosto. E eu, coitadinho, né? Tipo, os traumas que ele vai ter. E pronto, e de repente ele diz: mamãe, não gosto do iogurte, eu não quero mais. E eu, sabes? E foi uma gargalhada geral e foi assim um alívio. Portanto, para ele aquilo não estava a ser aquele drama todo, sabes? E foi muito... Eles têm uma capacidade de adaptação e de gerir as emoções desde que haja espaço para eles se expressarem, não é? Então foi mesmo uma aprendizagem constante, permitir que houvesse essa leveza também e pronto, e equilibrar esses polos. Ai, meu Deus. Tu és tão inspiradora. Eu sei que já passei imenso tempo, acho que já ultrapassámos o tempo, assim. Mas é assim, eu queria tanto ainda conversar, eu tinha tanta coisa para te perguntar, porque eu sinto que é tão valioso, sabes, isto, e de certeza que mais histórias como a tua há por aí. E eu queria dizer-te aqui, sabes, publicamente, o quanto eu te honro e o quanto ouvir essa tua história mesmo honrar-te assim e dizer que eu vejo a tua história, sabes, e que eu honro muito a mulher que tu és, a inspiração que tu és e tudo o que tu me trazes a mim também com isso, porque isso toca-me em vários pontos meus, que dariam outro vídeo. Mesmo, obrigada, e dizer-te aqui mesmo obrigada. Que te honro mesmo muito e que obrigada por estás a partilhar esse bocadinho, porque eu acho que é tão importante, não é? Também muitas coisas que tu disseste da humanidade, do passar, desse medo da morte, e que na verdade, de certeza que agora isso dava outra coisa, mas o que isso te trouxe também à tua vida, não é? Sim. Do que é que isso também te mostrou sobre a tua vida e o que é que te levou aí, sim, não é? Sim. Mas fica para outra vez, acho que vais voltar. E para terminar, o que é para ti ser mãe, Isabel? Ui! O que é para mim ser mãe? Estava todo um vídeo, né? Só por si. Olha, para mim ser mãe
é assim, ser guardiã da vida, não é? Ser guardiã de vidas que não me pertencem, ser guardiã de um espaço, não é? De um jardim, onde eu dou o meu melhor para que eles se expressem, para que eles manifestem a essência deles, para que eles cresçam com muito amor e com os valores que eu mais acredito, não é? Mas confiando e entregando também tudo aquilo que eu não controlo e que eu não posso e que não devo mesmo controlar, que é a vida deles, não é? Uma aprendizagem constante entre o que eu posso influenciar, sobretudo acima de tudo pelo exemplo, e por outro lado aceitar e observar e permitir que se manifeste. Então para mim é assim, é isso, é ser guardiã de um jardim e é aceitar esse portal de cura, de consciência, de transmutação, de vida, de amor incondicional. E o que é que um dia tu vais querer que os teus filhos se lembrem de ti? Ui, isso é algo que eu pensei muito, né? Esta questão da morte traz muito essa reflexão, sabes? Então, eu, acima de tudo, o que eu gostava muito que eles recordassem de mim é de um exemplo de mãe que acredita muito que estamos cá para ser felizes, não é? Eu acredito muito que nós estamos cá, por um lado, para ser felizes e, por outro, para contribuir para um mundo melhor, seja a que escala for, não é? Seja na escala da nossa casa, seja numa escala maior. Então eu gostava muito de, através da minha própria vida, da minha forma de estar, de lhes conseguir transmitir isso de alguma forma, que esta felicidade não é uma felicidade diária e constante, é uma felicidade que abraça uma ciclicidade da vida, não é? Com todas as estações do ano, mas que é uma escolha diária e que é uma forma de honrarmos a vida, escolhermos essa felicidade, para mim a felicidade é muito vivemos a nossa história, vivermos a nossa missão, cumprirmos, aproveitarmos o melhor das pessoas que estão à nossa volta, aproveitarmos o melhor das experiências que a vida nos traz. E eu gostava muito que eles crescessem, já que faltava, mesmo nesta fase, eu cheguei a dizer a uma grande amiga, se eu partir, diz-lhes só que eu só quero que eles sejam muito felizes, seja o que isso for para eles, que eles sejam mesmo muito felizes, que eles possam ser quem são, com tudo o que isso significa. Então, é o que eu mais gostava de transmitir. Dá para abraçar agora. Esta fase é desafiante. É isso. Amor, eu ficava horas a ouvir-te. Tu tens noção da tua... Tu sabes, não é? A tua comunicação é assim algo inebriante, sabes? Eu fico mesmo aqui assim, eu acho que foi a primeira entrevista que eu estou aqui sentada assim. Tipo, fala, Isabela, eu ouço-te. Obrigada. Grata a ti por esta oportunidade, grata, meu anjo, e grata por tudo o que estás a fazer pelas mulheres, pelas famílias, pela maternidade, tu e o teu companheiro. Tenho assim, a minha profunda admiração e gratidão. E eu por ti. E vou-te trazer aqui. Quando quiseres. Adeus. Adeus.